Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. O meu nome é Joane, sou coordenador do programa Amigo do Carroceiro, e o nosso palestrante especial de hoje é o professor Pierre Barnabé Escudro. Vou fazer uma breve apresentação do professor. Já de antemão gostaria de agradecer ele ter aceito o convite, disponibilizado um tempinho para conversar com a gente hoje sobre um assunto bastante interessante, que é a ozonoterapia em equinos. O Barnabé, já gostaria de agradecer aí a sua disponibilidade, né? Muito obrigado. Vou fazer uma breve apresentação do professor Barnabé. O currículo dele é bastante extenso. Não, o professor Pierre, ele é formado, então, em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná. Tem também especialização em cirurgia e anestesiologia de grandes animais pela FMVZ, Unesp. Especialista em acupuntura veterinária pela Associação Brasileira de Acupuntura Veterinária e também pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Fiz mestrado, então, em Medicina Veterinária na área de clínica cirúrgica, na FMVZ, também na Unesp. É doutor em Ciências na área de Biotecnologia pelo Programa de Pós-Graduação do Instituto de Química e Biotecnologia, na Universidade Federal de Alagoas, UFAL. Atuou também como diretor clínico da VetPolo, Consultoria Veterinária, Pesquisa e Saúde, em Indaiatuba, São Paulo. E atualmente é professor associado à Universidade Federal de Alagoas, onde ele é líder do grupo de pesquisa e extensão em equídeos, o Grupo EQUI, da UFAL, e também orientador do curso de mestrado em Ciência Animal da UFAL e no mestrado profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação em Rede Social, ponto focal UFAL. Sr. Pierre, uma alegria muito grande te receber aqui hoje. Novamente agradeço por ter aceito o convite e te deixo bem à vontade para começar a sua apresentação. O professor Pierre também tem um projeto bem semelhante ao nosso, lá na UFAL, um projeto muito importante, recebeu vários prêmios, né? Então o professor está muito acostumado com a nossa realidade. Pierre, um grande abraço, então, muito obrigado mais uma vez e te deixo à vontade para começar a sua apresentação, tá bom? Grande abraço. Professor Jones, muito obrigado pelo convite. Eu acho fantástico, né, a pandemia, dentro de todas as catástrofes que nos trouxe a oportunidade de estar longe e perto ao mesmo tempo, né? Então a gente, ora está na Amazonas, ora está ontem estava em Araçatuba, hoje em Lages, quer dizer, a gente fica longe, mais perto, e eu acho que isso, se a gente souber aproveitar esse novo normal, ele vai trazer benesses, mesmo no meio de tanta catástrofe. Então, e para mim é muito honroso, eu sempre falo isso, e vou dizer isso no início da conversa nossa, a gente trabalhar, né, vocês têm o programa Amigo do Carroceiro, a gente tem o nosso projeto Pro Carroceiros, né, no grupo de pesquisa e extensão em equídeos, que é um grupo que nasceu de um programa de carroceiros, né? Então, isso é importante, e a ozonioterapia, que a gente vai falar hoje, ela é também, ela entrou muito até com a parceria nossa com a Zonolife, através do carroceiro, através dos problemas dos cavalos e através dos problemas das comunidades, para a gente tentar cuidar desses animais. Então, eu acho que a realidade ela pode ser diferente geograficamente, né, mas os problemas são os mesmos. Hoje nós pensamos um pouco diferente da questão de um programa e de um projeto de carroceiros. Acho que a gente tem que, mesmo na medicina veterinária, abordar outros aspectos que não mais só o cavalo, né, como a gente começou lá 12, 15 anos atrás, pensando que a gente ia ter um projeto de extensão para cuidar de cavalo, para melhorar o ensino. Né, e, de repente, a gente vê que a gente tem um papel muito mais importante na sociedade, né, em relação a esses carroceiros, a essas pessoas. Então, eu creio que isso é importante. Eu vou falar um pouco da ozonoterapia em equinos, mais das aplicações da ozonoterapia na rotina clínica, tentando desmistificar para vocês algumas coisas. A gente tem que tomar muito cuidado com tudo que é milagroso, né? A gente tem ozônio colocando, e quase todas as terapias integrativas, elas começam a ser assumidas, às vezes, por pessoas que não têm expertise e que começam a prometer milagres.
Então, sempre digo que nenhuma técnica ou nenhuma terapia ela é milagrosa, né? Ela sim, ela pode ser adjuvante, complementar, integrativa ou até a única forma de tratar. A gente vai trazer alguns casos para vocês, mas a ideia nossa realmente é falar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. São alunos mais de graduação, Jones, ou tem de pós? Como que tem tudo misturado? Pierre, ali o programa ele atinge tanto os da primeira fase como até da nona fase. Então a gente tem ali uma população acadêmica assim, bem heterogênea, tá? E o link ele está disponível também. A gente abre o link, né? Então um interessado pode entrar, mesmo que seja colega De formado, fora. veterinário. Isso é bem heterogêneo, viu, Pierre? Beleza, vamos lá então. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui para vocês. Vocês vão me falando se vocês estão vendo aí. Foi ou não? Então, estamos enxergando, Pierre. Tá ok. Deixa eu ver aqui. Foi? Foi, beleza. Perfeito. Perfeito. Deixa eu só sair daqui que eu estou com duas telas, só para mim ver vocês, porque daí eu continuo vendo. Vamos lá, então a nossa ideia hoje, né, é falar um pouco dessas aplicações da ozonoterapia na rotina clínica. Nosso grupo de pesquisa e extensão em equídeos, por causa do carroceiro, né, a gente criou um lema aí, né, pesquisando cavalos, auxiliando comunidades e construindo perspectivas sustentáveis. Então, a gente trabalha... A última vez que eu vi pessoalmente o professor Jones foi também em Curitiba, né, no Congresso de Medicina Veterinária do Coletivo, Congresso Internacional, né, Conferência Internacional. Esse ano tem de novo, né, é online. Então, e a gente falava, né, dos carroceiros, que ainda, eu acho que isso já faz uns 7 ou 8 anos, que era pouco abordado, né, inclusive nessa questão de medicina veterinária do coletivo. Mas a nossa ideia, então, eu vou apresentar para vocês nosso grupo. Eu sempre gosto de fazer isso e é um orgulho. A gente está 12 anos em Alagoas, né, e o grupo ele surge de um projeto parceiro e ele surge aí de uma grande mudança, né, na minha vida, que tinha Vetpolo, como você disse, que era um hospital de equinos de cavalo de polo, em Indaiatuba, e de repente migro para Maceió, achando que eu ia curtir essas praias maravilhosas, né? Não que eu não curta, mas muito pouco, menos do que vocês acham que a gente curte, porque, na verdade, né, o curso de medicina veterinária é numa cidade que chama Viçosa, dá 100 quilômetros de Maceió. A gente mora em Maceió, mas vai para Viçosa quase todo dia. Mas quando a gente sai dessas lindas praias, né, e dos cavalos de vaquejada, né, que também a gente achou que ia tratar, a gente tinha essa realidade, né, em Maceió, a realidade dos nossos carroceiros, e que isso a gente foi entrando nessa realidade, entrando em situações, né, como essa, conhecendo todo o estado de Alagoas, as diferenças dos carroceiros em várias regiões, né, a abordagem multitransdisciplinar e diferente em cidades, né, isso fez com que nós, mesmo dentro do mesmo estado, tivéssemos abordagens de trabalho diferente. E aí, sim, a gente sempre começa com técnicas, né, não temos tecnologia, vamos tentar criatividade, né, inventar técnicas, cirurgias e tudo mais. A gente é professor de cirurgia, mas muito mais do que isso. Como eu sempre disse, a gente tem essa questão do bem-estar animal, a sustentabilidade social, econômica dessas populações e o processo de educação numa linha de intersecção e de união, em que, né, eu vou trazendo isso introduzindo a ozonoterapia, né. Então, lá em 2012, a gente ganhou o Prêmio Santander Universidades Solidárias com carroça delivery, né, que tinha foco no bem-estar animal, mas que, na verdade, a gente teve EJA, teve parte de saúde única, propriamente dita. Então, a gente teve muitos trabalhos, né, em 2012 até 2015 com esse projeto. E a gente tinha já extensão gerando pesquisa, ensino multidisciplinar, e falando de projeto carroceiro em Alagoas, essa revista de 2010, né, falando já do potencial dos nossos projetos carroceiros no empreendedorismo e na inovação para o ensino de medicina veterinária, né, lá em 2010 a gente já falava sobre isso, e daí sim, a gente também teve esse trabalho
que foi e com ozônio também, utilizando ozônio em muitos deles, que é uma escala para avaliação de bem-estar que foi premiado pela Associação Brasileira de Vaquejada. E o ozônio, ele faz parte, eu não tenho, assim, medo de falar hoje da nossa, hoje nós devemos estar com 7 ou 8 cavalos internados. Todos os cavalos são submetidos ao tratamento com ozonoterapia. Então, hoje, tanto os carroceiros, quanto os de vaquejada, quanto os marchadores, que são as duas, né, os quartos de milha e os marchadores, são as duas principais categorias de animais que a gente atende aqui, né, depois dos carroceiros. Então, a gente usa em 100% dos nossos pacientes hoje a ozonoterapia. Isso é, assim, para mim, muito importante, porque mostra que a gente não está mais fazendo pesquisa, né, com a ozônio. A ozônio, ela já faz parte do nosso dia a dia. Hoje nós temos um projeto também, com Maceió passa por um processo difícil de mineração, né, que vai desabitar 11 mil residências, e o abandono animal também está estratosférico, e a gente tem um projeto, né, de cuidar desses animais abandonados, cuidar não dos animais abandonados, na verdade, cuidar das mudanças, fazer essa assistência, fazer captura, esterilização e devolução de gatos, cuidar dos cavalos que estão sendo abandonados também. Então, a gente tem, nesse projeto, a ozônio também faz parte diária, né, de todo o protocolo. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que a gente vai trazer todas as técnicas, mas a gente faz mesmo, né? A gente faz parte hoje, todos os meus estagiários, mestrandos, a gente tem 3 ou 4 dissertações com ozônio, não só com cavalo. Então, a gente, né, trabalha intimamente com ele, e eu acredito, não, eu tenho certeza que ele funciona se usado corretamente, né? Aí a outra situação, né, que a gente usou o ozônio, também está para sair muita coisa, que são a questão da exportação de peles dos jumentos na Bahia. Eu gosto de trazer essas realidades. A gente teve mais de 120 mil jumentos sacrificados, não, né, na verdade, indo para o abate, para a exportação da pele, né, e a gente pegou um lote de quase 600, todos morrendo com diversas afecções, herpes, mormo, anemia infecciosa, leptospirose, trypanossomiase, até tudo um pouco, e hiperlipidemia, e a gente usou o ozônio também em várias coisas para a imunidade desses animais. Então, assim, a gente tem muita coisa, não dá para falar em 1 hora, eu não sei quanto tempo nem eu tenho para falar. Quanto que é, 1 hora ou 1 hora e meia que eu tenho que falar? Eu nem Fica à vontade, viu? Fica à vontade. Não, mas 1 hora e 40, 2 horas, sem problema. Tá, não, acho que 1 hora e meia a gente fala. E aí, né, a realidade dos jumentos, né, que a gente cuidou aí durante vários meses em Canudos, na Bahia. Então, eram cerca de 600, morreram, ficaram 180, só para vocês terem uma ideia, né, quer dizer, uma coisa absurda. E a gente realmente teve esses problemas, e o ozônio fez parte de vários tratamentos. Nosso grupo de pesquisa, como eu disse para vocês, ele é um grupo, né, que está no CNPq, né, já tem várias linhas de pesquisa. Dentro dessas linhas de pesquisa, as medicinas complementares e integrativas é uma delas, mas óbvio que bem-estar animal, a parte de empreendedorismo, vai ter ozônio. Então, o ozônio está no controle da dor, nas aféres e terapias celulares também com sangue ozonizado. Então, a gente tem várias, hoje, né, nessa linha, o grupo de pesquisa em equídeos é um programa na fundação aqui local, né, então a gente tem, faz parcerias com prefeitura, faz convênios com empresas, então hoje a gente trabalha com várias coisas e tem, nesse momento, por exemplo, a gente está trabalhando, não tem nada a ver com equino, mas com a ozonoterapia para o tratamento de mastites na cadeia produtiva de leite, com uma orientada nossa de mestrado, a Evi Rail, que é de El Salvador. Então, a gente tem, né, várias situações aí em que a gente utiliza o ozônio. Nas práticas ambulatoriais do grupo, muito, quer dizer, a gente tem o ozônio, né, como usando em quase tudo. Aí você vê aqui, né, aqui embaixo, deixa eu ver se eu coloco canetinha aqui.
né, aqui, né, o ozônio... Agora foi tudo. Né, nesse jumento aqui, a gente vê, né, aqui é ozônio, então, a gente tem, né, eu vou mostrar para vocês vários tratamentos que a gente usa ozônio. Eu sempre falo que o O3 ele salva vidas, né, de forma isolada ou associada. Então, a gente utiliza a ozonoterapia em todos os tratamentos. Eu falo em todos, porque todos os animais internados a gente faz ozônio intrarretal, em todos, né, sem exceção, a não ser que ele tenha uma anemia muito grave, dentro das contraindicações, uma trombocitopenia, mas muito, se não for muito, a gente ainda usa. E assim, em todo, ele é adjuvante de todos os nossos tratamentos hoje, então, o ozônio. E eu uso muito ozônio associado à acupuntura também, né, como nesse cavalo da esquerda. Então, nossos objetivos aí da tarde é falar um pouco das principais vias de administração que a gente usa, né, em equinos, para que vocês se familiarizem, falar um pouco de nossas práticas clínicas e considerações finais. Mas a gente, de forma bem objetiva, eu acho que nós temos que primeiro entender quais são as principais vias, né, e para que hoje a gente utiliza mais na rotina clínica de equídeos a ozonoterapia. Como eu já disse para vocês, em todos os animais a gente usa intrarretal, pode ser pós-cólica, pode ser para criptorquidismo, que tem um lá hoje, tem outro que foi feito trepanação, outro que foi feito extração intrabucal, a gente usa o ozônio de várias maneiras, às vezes não numa via só de administração, mas em várias. Óbvio que quando a gente pensa em pesquisa, a gente vai tentar trabalhar com uma via até para ver qual é a diferença. Mas, assim, na rotina clínica, com pacientes, a gente mescla muito. Então, as nossas principais vias de administração, né, a gente sempre fala, para começar a falar de via de administração, primeiro a gente tem que entender o que é a ozonoterapia. Isso é muito, muito importante. O que ele é o ozônio, né? Então, é o O3? Não, na verdade, você tem um equipamento que ele mescla lá gases de oxigênio e ozônio. Então, você vai ter um MOO, que é uma mistura, né, de oxigênio e ozônio. Então, isso é importante. Eu não estou falando que vai ser só ozônio no que vai estar saindo na seringa do gás. Eu estou falando que desse gás eu tenho de 0,05 a 5% de ozônio. Então, eu continuo tendo ainda mais oxigênio. Então, ela é uma mistura oxigênio-ozônio. Isso é muito importante para que a gente esteja... A gente tem que considerar, para a utilização do ozônio, a fisiopatologia da enfermidade, o perfil clínico e laboratorial do paciente. Quer dizer, eu tenho que ver... Existem contraindicações? Existem. Né? A gente tem em algumas neoplasias, na anemia, na trombocitopenia, a gente tem, né, algumas contraindicações, no hipertireoidismo, mas assim, a gente utiliza, tendo um critério, e é isso que eu quero colocar para vocês, porque o ozônio, eu posso trabalhar com uma dose de 0,01 a 0,1 miligrama por quilo por dia. Então, primeira coisa, então ela se torna um cálculo que eu tenho que fazer e que muitas vezes eu esqueço no ozônio. Eu começo a pensar em tempo que o gás vai entrar, em tempo... Não, eu tenho que pensar no tempo. O tempo ele é relativo a quanto eu chego na dose que eu preciso. Então, se eu for né, eu posso usar isoladamente ou misto, mas eu tenho que estar respeitando essas doses que o que é considerado na Declaração de Madrid, que é de 2015, agora ano passado teve a última edição, 2020. Mas a gente sabe que nesse Comitê Internacional de Ozonoterapia, que usa para humano, né, e a gente utiliza ele para veterinária, eu tenho, então, que respeitar muito esse 0,01 a 0,1 miligrama, ou 10 a 100 microgramas por quilo por dia. E daí a gente vai ver que no aparelho, normalmente esse gás eu vou ver quanto eu tenho por litro ou por ml. Então, eu tenho lá 20 microgramas por ml, quer dizer, eu tenho 20 microgramas de gás por ml, né, do que está saindo do gás total. Então, isso é importante, porque para a gente começar a entender que eu tenho que considerar a dose.
se fosse realmente, e ele é um fármaco, né, se a gente for analisar isso. Quando, né, as recomendações, né, eu sempre gosto disso, né, esse livro da doutora Zulit, que a gente conheceu no retrasado, ela é uma cubana que fala, que tem o livro de ozonoterapia em animais, né, ozonoterapia veterinária. A gente tem, o gás, o ozônio, os efeitos que são alcançados com a reação química dele, nas ligações duplas dos lipídios das membranas celulares, vão fazer uma liberação de peróxido de hidrogênio, hidroperóxidos, ozonídeos e lipídios oxidados. Eles vão modular ou estimular a resposta antioxidante endógena da célula. E aí vem a questão da hormese, porque se eu uso em altíssimas concentrações, eu não vou estimular uma reação antioxidante, mas eu vou matar essa célula, porque, na verdade, também, daí eu causo uma oxidação excessiva. Então, se eu uso muito, ele vai oxidar demais, vai oxidar. Se eu uso menos, eu vou provocar essa célula, entre aspas, através desses derivados que vão acontecer aí, de hidroperóxido, ozonídeos, e eles vão, de uma forma bem simples, né, explicando de maneira sucinta, eles vão estimular a ação antioxidante endógena, né, no paciente. Então, obviamente, que sempre que eu tenho casos crônicos, eu inicio com baixas doses para depois ir aumentando e para não ter alguma problemática. Então, eu vou falar daqui a pouco das vias, mas obviamente que eu tenho local, eu posso usar por via local e via sistêmica, a gente vai falar isso daqui a pouco. Então, eu posso usar de 70 a 100 microgramas por quilo local, né, para feridas infectadas. Vocês vejam que essas diferenças de concentração não são por acaso. Se eu jogo de 70 a 100 microgramas por quilo numa ferida infectada, eu não estou buscando, nesse primeiro momento, eu não estou buscando tanto uma ação antioxidante, eu estou achando realmente que eu quero matar essas bactérias que estão infectando essa ferida. E se eu estou com escadas de úlceras já não infectadas, eu já diminuo essa concentração de por quilo. E quando eu vou de forma sistêmica, com muito cuidado, você tem 10 microgramas por quilo. Então, isso são indicações da Zulit que a gente tem que, né, considerar, e daí, se a gente for para o comitê, né, nós teríamos que ficar com 10, 100 microgramas por quilo por dia. Né, e aqui ela está falando que a gente não vai nem chegar em 100, só vai chegar em 100 realmente quando eu tenho feridas infectadas. Mas, pensando no sistêmico, pensando no que eu estou querendo numa aplicação sistêmica de ozônio, que daí sim, eu penso muito nessa questão da ação, da resposta antioxidante endógena, eu tenho que pensar de 10 a 40 microgramas por quilo, e não, né, em 100, ou 80, ou 90. Tá? Então, isso tem que ficar claro aqui antes da gente começar, e vocês vão ver que eu trabalhar com doses muito altas intravenoso ou em doses, né, sistêmicas, a gente vai ver que eu posso ter reações, intoxicações e tudo mais. Então, eu sempre também, quem vai trabalhar com ozônio, é saber que tem que ter dentro do ambulatório, a gente tem lá também várias tubos de vitamina C, né, porque a vitamina C, ela é que vai fazer como se fosse um antídoto, se você tiver reações em relação ao gás. Então, já quem for trabalhar com ozônio já anda com uma tubinho de vitamina C no bolso aí. É muito difícil da intoxicação, mas tem pessoas que são mais sensíveis, né, e tem pacientes também que podem ter. Então, as principais formas utilizadas, as principais formas que a gente utiliza são essas, né? De forma local, todo mundo fala muito de ozônio local, né? Obviamente que a gente usa de maneira tópica, usa nos cuppings, nos baggings, usa intravaginal, uretral, usa intraarticular e intralesional. Mais uma vez, em relação às doses, tendo que eu quero intralesional, as doses vão ser altas. Por exemplo, se eu tenho uma neoplasia, mesmo eu dei alta ontem numa égua bem valiosa em termos zootécnicos, que foi já campeã do Nordeste de marcha, que ela tem um tumor, né, no olho, tinha um tumor no olho, né, um sarcoide, e que a gente estava cuidando dele. Então, quando eu faço o gás ozônio intralesional no sarcoide antes da cirurgia ou pós,
eu trabalho com doses pico, né? Quer dizer, eu trabalho com doses altas realmente para oxidar e tentar diminuir a proliferação de células neoplásicas ali. E ela vai continuar tendo um tratamento sistêmico aí, né, para melhorar a imunidade e tudo mais, que inclusive com trabalhos, né, anti-câncer também em humanos, ou com uma autohemoterapia maior, né, e eu vou falar cada uma delas. A autohemoterapia maior, a gente vai tirar o sangue, colocar numa bolsa, ozonizar esse sangue e jogar no paciente de volta. Uma autohemoterapia intermediária, a mesma forma, só que numa seringa de 60, né, voltando para a veia. Uma autohemoterapia menor, que é eu tirar o sangue, ozonizar e jogar em pontos, ou aplicar no músculo. A intrarretal, que todo mundo acha que é local, mas na verdade ela é sistêmica, né? Então isso daqui é muito importante. Então essa daqui, eu vou falar várias vezes, né? É a que a gente mais usa em equinos, né? Eu uso em 100% dos pacientes. Posso fazer intramuscular, gás, ou até o soro. Posso fazer intravenosa, né, com soro ozonizado, posso fazer intraperitoneal. Então, a gente vai falar um pouco, né, de algumas dessas técnicas aí, e vamos tentar, né, elucidar o máximo para vocês em relação a como se faz essas técnicas. Bom, a autohemoterapia maior, pensando num cavalo, então o que eu vou fazer em relação aos steps? Como que eu vou trabalhar nisso? Primeiro, eu vou coletar o sangue do próprio paciente numa bolsa, né? Então, eu coleto o sangue, faço a inserção do gás, da mistura oxigênio-ozônio, do ozônio, e reintroduzo esse sangue pela via intravenosa. Para que eu uso essas técnicas? Né? Para medicina interna em geral, enfermidades infecciosas geral, qualquer viral ou bacteriana. A gente usa muito, e agora a gente está com um trabalho, inclusive de mestrado, mostrando na performance, né, em mediadores inflamatórios, né, antioxidantes e tudo mais em cavalos de vaquejada. Recuperação de enfermidades diversas, em distúrbios metabólicos também você pode usar a autohemoterapia maior. Então, os steps operacionais, né, que são os passos para mim fazer, eu vou inserir o catéter no meu paciente, vou acoplar o PRN, né, que é aquela borrachinha que você acopla, né, acoplo a bolsa e retiro o sangue venoso. Depois eu vou para a máquina, adiciono o O3 e acoplo o equipo de mistura e acoplo o equipo de transfusão no catéter. E daí reintroduzo ao animal, retransfundo. Vamos lá, como que eu faço isso? Numa bolsa normal de 500 ml, eu coloco 300 ml de sangue, tá? E 200 ml de ozônio. Então, eu coleto 300 ml de sangue e depois eu vou na máquina e vou calcular 200 ml de ozônio numa concentração de 40 a 60 microgramas por ml. Eu falo, mas professor, o senhor falou que era de 10 a 40. 10 a 40 é o quanto você vai fazer de gás puro. Quando você joga 40 a 60, 200 em 300, você vai chegar mais ou menos em 20 microgramas por ml na tua solução final de concentração. Né? Então, a gente joga o que eu vou precisar. Eu normalmente trabalho com 60 microgramas por ml, jogo 200, então calculo lá o gás saindo, jogo na bolsa, faço a mistura e reintroduzo para o animal. Eu trabalho dessa forma com animais até 200 quilos com uma bolsa, e depois a cada 200 quilos eu trabalho com outra bolsa. Então, esse é um modo operacional que na verdade, né, nós trabalhamos aqui. Né? Não que isso seja certo ou errado, mas é assim que a gente trabalha com bolsa. Você pode também fazer o citrato né, colocar o citrato num soro vazio de Ringer lactato e colocar, também é uma opção de você, né, fazendo o cálculo do citrato e não ter que usar a bolsa de... Inclusive tem um trabalho japonês que a gente está usando como base para o trabalho nosso, que ele não usou a bolsa de transfusão de sangue, usou frasco de soro vazio, né, e colocou citrato. Então, depois, se qualquer coisa, eu acho que eu devo citar esse artigo aqui. Mas, então, é assim que a gente faz a autohemo maior, tá? Então, isso, dessa forma que a gente trabalha. Você faz muito, Pierre? Não, na verdade, eu não tenho o hábito de fazer em todos os meus pacientes, a não ser que sejam pacientes que estão bem mal, mesmo com
que eu precise. Eu uso, por exemplo, com os animais com problemas pulmonares, com problemas infecciosos, né, distúrbios metabólicos, às vezes um animal com laminite eu uso, mas assim, não tenho, assim, não é a minha principal técnica sistêmica de jeito nenhum. Eu acho até que ela deve ser a sistêmica, uma das que eu menos faço, né? Eu até quero fazer mais, e depois que eu vou... Agora a gente vai comparar, nesse mestrado que a gente está fazendo, a gente vai comparar várias vias sistêmicas, né, dentro da avaliação de performance de pacientes de vaquejada, até para ver se a autoemo é o mais indicado para performance, né, e para esses mediadores inflamatórios. A autoemoterapia intermediária, eu vou fazer uma seringa, né, então daí já é ao contrário, né, eu vou previamente preencher a ferida com A3, a seringa com A3, e depois eu vou coletar o sangue. Por quê? Porque se eu coleto o sangue antes e depois jogo, normalmente vira você suja, você contamina o seu equipamento. Eu já fiz várias bobagens desse tipo. Eu reintroduzo o sangue. As indicações da autoemoterapia intermediária são as mesmas que da autoemoterapia maior. Mas, assim, eu uso mais a intermediária. A gente tem uma alta casuística de neonatologia e pediatria aqui, por causa dos aras PET. Então, eu gosto de usar a autoemoterapia intermediária em potros, em recém-nascidos. Eu uso com gosto mesmo. E para animais de pouco peso, e daí falo até de outras espécies, a gente também usa mais a autoemo intermediária. E daí, no caso de dificuldade de coleta de sangue, ela é muito mais prática. Né? Então, eu pego 2 seringas de 60, no caso de animais adultos, ponho 30 de ozônio, na mesma 40 a 60 microgramas por ml, e 30 normalmente 20, normalmente eu fico com 50, 20 de ozônio. Então, ponho 30 de sangue, 20 de ozônio, ou 30 de sangue, 30 de ozônio, e eu reinfundo no paciente, né? Então, no desmame, né, e a neonato, eu normalmente uso uma seringa. E daí eu coleto o sangue da jugular com o Scalp 19. Eu acho que eu tenho foto aqui, deixa eu... Então tá aí. Né, a gente... Aqui já está com o gás, aí eu com 19 vou coletando e vou perfundindo. Aqui está com 30 de gás, eu vou chegar em 60 com sangue. E daí aqui, nesse caso aqui, eu não usei autoemo intermediário, usei autoemo menor, né? Mas daí vocês vão ver que é a mesma coisa. A autoemo menor é o mesmo step operacional da autoemo intermediária. Eu vou fazer a mesma coisa. Seringa de ozônio, entre 20 e 40, com 30 ml, deixo ir até 60, coleto o sangue da veia jugular com o scalp e aplico intramuscular ou em pontos de acupuntura. Isso aqui eu uso muito para imunidade, então a gente tem, assim, muito mesmo, essa questão de imunidade, transporte, dermatologia, então na dermato eu uso muito. Né, alergias pulmonares, né, orva, diva, agora a gente está com uma pleuresia por orva lá, um paciente que era da pestalose, que foi dado para a gente conseguiu recuperar ele só com ozônio. Até agora vai ser publicado, foi aceito o trabalho no SINCAV. Então, lesões tendíneas e ligamentares, às vezes eu faço no até local, e, obviamente, isso aqui é o meu ouro, né, porque eu sempre associo a ozonioterapia com a acupuntura, né, dentro da minha rotina. Então, isso realmente eu uso muito a autoemo menor, né, para trabalhar e para aplicar, né, coloco o gás, depois vou tirar o sangue e faço nos pontos de acupuntura, às vezes com o próprio scalp, ou às vezes pondo várias agulhas, aí depende do paciente. Ou sempre, a gente não pode esquecer da luva, né, que no luva de látex, o ozônio ele derrete, né, então sempre usar luvas vinílicas, só isso que a gente tem que pensar. Bom, aí é um trabalho já mais antigo, nós de 2012, e que pensando em carroceiros, e eu vou dar um pouco de foco, né, na nossa rotina, os cavalos de carroceiro, muitas vezes,
a gente não tem dinheiro para comprar antibiótico, não tem dinheiro para comprar anti-inflamatório. Então, assim, esse foi os primeiros 8 casos, mas hoje a gente usa autohemoterapia ozonizada, né, autohemoterapia menor em pontos de acupuntura, né, nesses pontos de acupuntura, para castrar esses pacientes, não usa mais nada. Né, então, né, nos pacientes de castração de equinos de carroça. Então, a gente cada vez mais está abolindo aí os antibióticos, e anti-inflamatório eu uso normalmente só no dia mesmo. Então, assim, se eu usar a ozonoterapia intrarretal, às vezes nem um antibiótico no dia, a gente está agora fazendo um estudo de dor e tal, para começar a ter isso mais fidedigna, de forma fidedigna até para publicação. Mas, assim, a gente usa muito esse modelo para as castrações dos nossos, com autohemoterapia menor em cavalos castrados. Aí também, né, esse é um trabalho lá de 2006, que a gente fazia o diagnóstico de mieloencefalite protozoária equina, DPM, por pontos de acupuntura, e eu uso também na EPM autoemo menor, né, ozonizada em pontos de acupuntura para tentar ajudar na integrar ao tratamento com diclazuril ou toltrazuril, né, conforme que vocês foram usar. Bom, a intrarretal é a sistêmica mais utilizada em nossa rotina, ela é super segura, tem um custo baixo, os cavalos se acostumam, e a gente tem, né, até aquele problema que deu em Santa Catarina, do prefeito, né, que falou que estava usando, né, a intrarretal nos pacientes com a Covid. O que eu posso dizer para vocês de Covid é que eu peguei a Covid, tive 50% do pulmão, né, acometido, e uma das coisas que me ajudou, eu tenho certeza, a não cair a saturação, foi eu ter feito, nos 3 primeiros dias, quando se deu o problema pulmonar, eu fiz ozônio, fiz soro ozonizado na veia, né, 3 dias seguidos. Então, minha saturação no primeiro dia estava 89, e a hora que eu saí do ozônio, a saturação foi para 96, e depois ela se manteve em 96, 97, eu não precisei entrar nem no oxigênio. Eu fui 2 vezes para o hospital de observação, e eles queriam já me colocar naquelas máscaras, naquelas coisas, e eu não precisei ficar. Não, obviamente, me auto-apliquei, né, a ozônio, mas foi uma coisa que eu tenho certeza que me ajudou muito a não piorar o meu quadro. Isso foi em maio do ano passado, já. Faz tempo que eu peguei Covid. Então, eu uso na medicina interna geral, a gente usa em todos os pacientes, todos, 100% dos pacientes nossos internados têm intrarretal, fazem a ozonoterapia intrarretal. Enfermidades infecciosas, distúrbios metabólicos, dor e pós-cirúrgico, né? Esse é o nosso mais cirúrgica, né? Na questão da imunidade, então por isso que a gente faz em 100% dos animais, porque realmente eu tenho uma melhor cicatrização, ajuda na parte álgica, melhora na performance, quer dizer, então eu tenho muito, usamos em todos mesmo. Então, como que eu faço isso? Como que são os steps operacionais para fazer essa intrarretal em cavalo? Eu introduzo, né, uma mangueira, uma mangueirinha bem fininha que eu conecto ao equipamento, cerca de 5 centímetros no reto. Eu normalmente calculo 5 ml por quilo, e daí a concentração, se é crônico, eu começo com concentrações às vezes de 10 microgramas por ml, 12, depois eu vou até 25, normalmente intrarretal eu não subo para 25, eu fico, o meu limite às vezes é 20, mas eu sempre deixo então no fluxômetro de 0,5 a 0,75 por minuto. Se der, eu esvazio reto, ou se não, eu espero, eu solto um oxigênio antes, daí ele vai fazer cocô sozinho, depois eu entro com ozônio. Mas se der, eu esvazio. Mesmo as pessoas falando para não esvaziar, né, jogo gás, às vezes eu vejo que está demorando, eu mesmo esvazio. Então, o que acontece? Quando você calcula 5 ml por quilo, um cavalo de 500 quilos, ele vai precisar, então, de 2.500 ml, né, ou 2 litros e meio. Daí você calcula quanto que você está soltando quanto que está saindo na tua mangueira. Se eu preciso de 2 litros e meio e tendo meio litro por minuto, né, então vão ser, né, 5 minutos. Né? Se for 0,75, se for 1 litro, vai ser 2 minutos e meio. Então, você calcula
em cima disso daqui, o quanto você está, não é o tempo que está determinando, o tempo determina porque eu estou usando 5 ml por quilo. Né? Mas aí, isso é importante, meus alunos às vezes não entendem. Professor, esses dias eles foram fazendo um gato a meio litro. Daí um gato pós-operatório falou, professor, nós fizemos 3 minutos, o gato não parou certo. Eu falei, minha gente, isso é assim que precisava o gato. 4 quilos. Eu falei, então quanto que era para fazer? 20 ml. Você jogou meio litro 3 vezes em 3 minutos, é lógico que ele não vai ficar. Não vai sair, quase estourou o reto dele, não sei como não estourou. Então tem que prestar muita atenção, moçada, nisso, para que a gente não principalmente em bichos pequenos, em cavalo é mais raro isso, mas a gente pode causar acidente, inclusive, com esse gás, né, retal em pequenos animais. Então, normalmente é dessa forma, né, a mangueira vai, né, o pessoal já faz, já tem até onde pendura a cauda dos bichos, né, já fica a cordinha lá em cima, porque todo dia faz mesmo nos animais, então a gente já sempre trabalha dessa forma. Esse trabalho é interessante, né, que mostra que o ozônio é um profármaco com propriedades oxidantes, eu já falei isso para vocês, mas que em baixas doses ele tem uma resposta de dose bifásica, que é chamada de orfese. Então, a terapia, você vai reverter o estresse oxidativo crônico no nível celular e modular efeitos sobre o sistema imunológico. E é legal esse trabalho, porque ele compara, né, o início, né, se eu não me engano, aqui ele faz... isso é a conclusão do trabalho, né, a insuflação retal ou intrarretal é uma opção terapêutica adequada para o tratamento da deficiência de imunoglobulina A, produz efeitos antioxidantes, é viável, segura e minimamente invasiva. Então, vocês vejam que aqui ele mostra a diferença inicialmente, quando tinha... Eu gosto muito de ver o IgG. A gente mais precisa no GA, mas enfim, eu vou usar a ozonoterapia depois de um mês, 5 dias e eu trabalho isso em tratamento, 5 dias 2 dias out. Eu faço 5 dias seguidos de ozônio e 2 dias fora, mas eu uso muito o modelo desse trabalho na minha rotina. Depois desse trabalho, eu comecei a fazer assim. Então, eu faço 5 dias, eu faço intrarretal, ou insuflação retal, 2 dias deixo sem. 5 dias, assim, e é assim que ele fez. Depois de um mês, olha como estava o IgG desse paciente. Tá. Olha o IgM. E se eu for pegar, esse daqui é o grupo controle com esse Ebertrans que eles usam para essas um fármaco que eles usam, olha quanto ficou. Diminuiu IgG, IgA não. Pierre, deu uma falhadinha no som, no áudio agora. Não estamos te escutando. Pessoal, sou eu que não escuto o professor Pierre? Como é que está o áudio para vocês? Não, professor, para mim também. Olá, cheguei. Ô, Pierre, deu uma falhadinha no áudio. Não, deu uma falhadinha em mim mesmo, eu caí, pô. Não foi no áudio, não. Não foi no áudio, fui embora mesmo. Foi geral. A hora que eu olhei, estava falando para mim mesmo aqui, reconectando. Mas então, okay, tá pessoal, foi curto tempo. Então tá bom, gente. Vamos lá. Vocês estão vendo a apresentação aí? Então, né? Perfeito. Então, tá bom. Eu caí, mas não caiu a apresentação, que coisa estranha. Mas então, o que ele está mostrando aqui é que olha que coisa fantástica, né? O IgG você fazendo intrarretal. Então, quer dizer, a partir desse trabalho, em 2018, e daí eu falo que eu faço em todos os pacientes, foi a partir desse trabalho que eu comecei a fazer em todos os pacientes internados, né?
é em humano, tudo, mas assim, eu achei o IgG fantástico os resultados. Então, para potro, é algo assim, eu tô com potro com diarreia, aqui também tem rodococose ainda, tudo, então eu uso assim, já é de... Professor, qual antibiótico vai usar? Porque a ozonioterapia já tá na prescrição. Então, intraretal, né? Então, isso é muito legal, eu faço em cima disso. Vamos lá. Intravenoso, falei do sangue, mas também eu posso falar, tem as soluções cristalóides, né? Então é uma técnica simples, efetiva, com efeito sistêmico. Usei em mim para COVID. As indicações são as mesmas da hemoterapia maior. Se eu tenho um animal em vulnerabilidade nos nossos carroceiros, então, por exemplo, às vezes eu não tenho bolsa de sangue, fica mais caro. Então eu uso soro e uso autohemoterapia menor. Então, normalmente é isso que eu uso. Uso preferencialmente o Ringer lactato. O soro fisiológico, vocês têm que tomar cuidado com ozonizar ele. Dá para ozonizar ele para ferida, mas ozonizar o fisiológico, o NaCl09, ele tem muito cloro, você pode dar uma hipercloremia. Então, tomar cuidado, assim, para usar intravenoso, uso o Ringer lactato, eu uso o fisiológico, se eu for limpar a ferida, eu ozonizo ele. Daí, normalmente, eu ozonizo água destilada ou água deionizada, não ozonizo soro, mas para feridas. Então, como que eu faço essa ozonização? Tanto faz o que você vai ozonizar, se é soro ou se é água destilada. Né? O step operacional é ligar o meu aparelho, deixar ele de 7 a 10 minutos. Eu retiro, por exemplo, 100 ml do frasco de 15 ml e deixo de 7 a 10 minutos nessa concentração de novo, de 40 a 60 microgramas por ml, e eu reinfundo num paciente no máximo com 30 minutos, senão vai perder a efetiva, e o sangue também, ele vai durar um pouco mais, mas a gente vê que 30 minutos é um time legal para mim ter a concentração de ozônio que eu quero lá. Quanto que eu faço? Quanto você faz, professor? Depende. Se eu estiver usando para um imunoestimulante no animal de carroça, tal, eu uso 1, 2 frascos, obviamente. Se eu estiver usando na minha rotina clínica, eu posso trabalhar até com 10 a 20% da reposição da hidratação, do que eu vou repor de desidratação. Em casos clínicos, de 2 a 4 ml por dia. Então, é assim que eu trabalho de forma terapêutica com ozônio hoje dentro da rotina do Grupec. Então, se a gente for pensar, e daí você vai falar, mas por que 7 a 10 minutos? Aí é a fluidoterapia ozonizada, né, no fluido fechado. Então, aqui é no caso de uma solução ozonizada, né, eu trabalho, deixo uma aspiração que vai para cá, e daí a gente deixa borbulhando, deixa eu ver se deixa aí borbulhando a amostra por um tempo de 7 a 10 minutos. Esse 7 a 10 minutos não é da minha cabeça também, ele é o que a gente tem visto aqui, esse trabalho é de 2019, que é a solubilidade de ozônio em 5 litros de água destilada. Né? A gente vê que se eu usar 5 minutos, eu tenho pouco. Né? Aí se eu jogar 30 microgramas por ml no soro, quanto que eu vou ter na água destilada, quanto que eu vou ter de concentração de ozônio na água destilada? Quer dizer, isso tem que ter uns equipamentos, mas eu vou ter 1,2. Se eu tiver 10 minutos borbulhando, 2,4. Se eu tiver 15 minutos, 2,75. Se eu tiver 23, então depois aqui, então, estatisticamente, o meu melhor tempo é de 10 minutos. Então, por isso que eu falo para usar de 7 a 10, até porque eu não tenho essa janela. Né? Então, né, eu uso 10 minutos quando eu posso usar. Então, para mim, 10 minutos é um tempo legal. E aí, se vocês for ver, né, com 10 minutos de borbulhamento, aqui também no IOD, né, eu vou ter, se eu tiver 2 microgramas por ml ou 2 miligramas por ml, concentração de 0,56 e no NaCl de 0,49. E de 5, 1,35 e 1. O que ele está mostrando aqui? Né? E isso é importante. O que eu jogo para a solução nesses 10 minutos, normalmente, aqui está 30, mas aqui é 12. Né? Eu acho que, deixa eu ver aqui.
micro por ml, tá. Não, aqui é, mas normalmente o que fica é 25%, né, de 20 a 25% do que você jogou em 10 minutos, ele vai ser a concentração que você vai ter no soro, ou no líquido, tá? Então, o que a gente vê nos trabalhos é isso. Se eu jogar 30, eu vou ficar lá depois de 10 minutos com 12, né? Então, mais ou menos, 12,5. Então, é mais ou menos isso que a gente trabalha, né? Com 20 a 25%. Na verdade, se eu jogar 30, eu vou ficar com 7,5, 9. Então, é mais ou menos isso aí, né, que a gente vai... Daí, aí, ó, se eu vou trabalhar com 50, eu vou ter 13,5. E se eu tiver com 50 microgramas. Então, eu gosto de trabalhar, tanto faz, se é miligramas por litro é a mesma coisa que microgramas por ml. Então, quer dizer, se eu trabalhar lá com aqueles 40, 60, se eu trabalhar com 60, né, vocês vão ver que eu vou chegar aí a 15, mais ou menos, microgramas por ml dentro do soro. E daí você tem que pensar naquelas doses preconizadas que a gente falou no começo, né? Se eu tenho de 10 a 100 microgramas por quilo, né, um cavalo de 400 quilos aqui, eu posso usar de 4 a 40 miligramas. Né? Então, se eu for trabalhar dessa forma, eu posso trabalhar até com 40 miligramas. Se eu tenho 13,5 miligramas por litro, eu posso usar 4 litros, 3 litros, de uma forma inicial. Então, tomar cuidado com essas reposições também, porque se eu for com um animal com DOD no jejum nitro proximal, se eu for usar 20% de 100 litros, pode ser que eu tenha um risco de intoxicação. Então, sempre considerar essas doses aqui. Tá? Eu sempre vamos trabalhar na máxima, 100 microgramas ou 0,1 miligramas por quilo. Então, daí a gente vai fazer, vocês já sabem que mais ou menos 20 a 25% do que eu estou jogando vai ficar no soro, e daí eu faço mais ou menos essa conta, extrapolo o quanto eu posso chegar no animal, pensando em 0,1 miligrama por quilo, e daí faço o cálculo de quantos litros eu posso fazer nesse paciente. Intramuscular, eu posso fazer a mistura ozônio-gás, ozônio-oxigênio ou da mesma forma no soro. Também tem as mesmas indicações que intrarretal e autohemoterapia menor, né? A gente usa muito na nossa rotina para lombalgias, né? Dores, né, lombares, a gente coloca ali no longuíssimo dorsal. Então, mesma coisa, eu vou usar uma seringa de 20 ml no gerador, em concentrações de 10 a 20. Se eu for pensar em gás, e daí eu aplico o gás no paravertebral 5 a 10 ml por sítio, falando de gás. Se eu for trabalhar com soro, com cristalóides, os steps operacionais vão ser os mesmos. Para mim fazer soro, vou ter que deixar 10 minutos borbulhando. Eu sei que é muita informação, né, para uma hora de conversa aí, mas é só para vocês terem uma noção boa. E aí o gás, né, que a gente faz aí no ponto da imunidade, no ponto da tireoide, eu uso muito esse ponto, né, para os animais de carroça. E uso, né, em vários acupontos, né, todos, onde eu posso usar de acuponto, eu uso, né, o gás. E na paravertebral, no meridiano bexiga, é que eu brinco bastante com esse gás. O intraperitoneal, a maioria dos relatos são experimentais, tá? Gatos com carcinoma, eu posso falar para vocês que tem um resultado fantástico, tem um trabalho cubano, mas a gente já fez alguns gatos aqui, e eu considero, né, começo a considerar o intraperitoneal na lavagem peritoneal do pós-cólica. Né? Isso daí a gente tem feito, né, quando opera a cólica, a gente já criou o hábito de usar um pouco desse. Eu vou preparar a solução ozonizada, né, ou com água deionizada ou com soro Ringer lactato, e eu vou lavar o peritônio de 10 a 12 litros, e o último litro, né, ou até dentro daquela dose de 0,1 miligramas por quilo, eu posso usar os últimos 3 litros. Mas eu normalmente uso só o último litro, deixando o último litro com ozônio, né, para depois eu drenar mais tarde nessas lavagens peritoneais. A gente viu, esse trabalho é um trabalho nosso em conjunto com a USP, não um trabalho de 2018, a gente viu nesse trabalho que quanto maior a repetição de lavagens peritoneais, menor o grau de aderências e eu diminuo o risco de quadro toxêmico em cavalos. Né?
Aqui nós estamos falando de rupturas retais não graves, né? Então, a gente só para... Né, vocês foram ver, né, a avaliação anatomopatológica das complicações de peritonite fecal em equinos tratados com lavagem peritoneal. Então, assim, se a gente for pensar nisso, né, que o soro simples, eu tenho um menor grau de aderência, eu reduzo o quadro toxêmico, com esse último soro ozonizado, a gente deve ter um up aí nessa pesquisa para tentar melhorar ainda mais esses resultados, né? Nós não fizemos ainda uma pesquisa sobre isso, mesmo porque nossa rotina de cirurgia de cólica não é tão alta, né, para que a gente faça, e nem toda a cólica a gente faz lavado peritoneal, né? O que vem para a gente, às vezes, uma compactação, coisas, né, uma hernia escrotal com não estrangulado, eu não faço lavagem peritoneal, não vou fazer a lavagem peritoneal por fazer, né? A gente faz realmente nos casos que necessita. E as vias locais, né, eu posso usar os óleos, que já são, né, comerciais, o cupping, o bagging, intravaginal, intraarticular, e eu posso fazer também as aplicações intramusculares para uma lesão e até intralesional, que deixa de ser local, ela vai ser alternada, ela é sistêmica e local, como aquela que eu uso no paralombar, na verdade ela seria mista, né, ela seria também sistêmica, mas ela é local. Todas as enfermidades dermatológicas, feridas, tecidos desvitalizados, dermatites, pós-operatório, necrose, a gente usa neoplasias cutâneas, fraturas expostas, úlceras de córnea, uveites, afecções podais, a gente tem já bastante casos desses. Então, aí eu vou falar de algumas categorias, o bagging, o nosso tempo de aplicação do bagging é de 20 a 30 minutos, como que eu faço o bagging? Eu vou deixar... Aqui não está, eu tinha uma foto melhor, não sei o nome, mas aqui eu deixo, por exemplo, se eu estou com dermatite, vou ter que isolar esse lugar, deixo bem fechadinho, e eu deixo entrando, agora eu tenho uns furos que abrem, que fica uma coisa mais linda, mas daí a gente coloca dentro, deixa entrar, daí o que eu faço? 10 minutos on, 10 minutos off, 5 minutos on, 5 minutos off, 2 vezes, tá? A bolsa com orifício único para facilitar de uso. Então, o que a gente faz? Então, joga. Se eu for usar 5 on, eu deixo 5 off. Se eu for usar 10, eu deixo. Então, dependendo da afecção, é dessa forma que eu trabalho e deixo fechado lá o cavalo. Outra coisa que o GIA traz para nós, que eu acho muito importante para que a gente, né, não pense, são as fases da cicatrização do cavalo. Por que eu estou falando isso? Porque eu tive vários problemas já de, nossa, é fantástico, né, a ozonioterapia para as primeiras semanas, mas depois ela fica travando a cicatrização. Por quê? Porque eu tenho que pensar, né, que eu tenho que atuar em 3 fases, né? Na inflamação, que são as 2 primeiras semanas, eu uso de 30 a 50 microgramas por ml, que é aquela dose de choque. Posso usar até 100 microgramas por ml, né, se o aparelho conseguir. Nas outras 2 semanas, que é da granulação, a dose vai ter que abaixar para 20 a 30. E na epitelização, eu tenho que trabalhar no máximo com 20 microgramas por ml, porque senão eu vou ter queloide, fibrose, dificuldades de cicatrização. Tá? Então, pensar nisso. Cada fase, eu começo com uma dose mais alta, depois eu vou diminuindo. No caso, o bag. Né? Então, aí também um bag, esse aqui é bem legal, esse caso, eu vou mostrar para vocês depois, né? Mas era uma periostite infecciosa que não resolvia com nada. Aí nossas fraturas expostas. O cupping. Então, eu vou usar um copinho, né, eu uso 5 a 10 minutos de cupping, né, 30 a 50 microgramas por ml, a gente usa muito em reparação de úlceras de córnea, né, e daí no máximo 20 microgramas por ml. Vaginal intrarretal, né, a gente tem tem época do ano que a gente não aguenta essas lacerações de 3º grau aqui, mas agora, graças a Deus, não tem nenhuma, porque eu acho... Isso é horrível para tratar, né? Então, a gente usa o intrarretal e usa o intraarticular. Esse trabalho da Cíntia, aí da Raquel Bacarin, professora da USP, se eu não me engano, de 2020 ou 2019, mostra, né, elas usaram o gás na articulação de cavalos, né,
eu tenho até experiência com 2 ou 3 casos que ficaram bons, mas eu não consigo atribuir, eu usei ácido hialurônico, usei as outras coisas, não sei atribuir tanto ao ozônio, então por isso que eu nem trago os casos aqui, até acho que eu tenho uma foto deles, mas não fico batendo em cima para defender, porque eu acho que eu não tenho experiência para isso. Mas esse trabalho é interessante. Ela usou 15 ml de ozônio medicinal na concentração de 20 microgramas e 40 microgramas, 3 vezes por semana, totalizando 10 aplicações. Ela viu que realmente você tem diminuição de metaloproteinase, você tem uma regeneração, melhora o líquido sinovial, e é indicado, né? Obviamente que você tem um grande problema, né? Que você vai ter que fazer sempre uma antisepsia cirúrgica. Ela jogou o gás puro, tá? Outra coisa que eu uso, por exemplo, se eu tenho uma artrite séptica, principalmente em potros, hoje eu faço lavagem dessa artrite com soro ozonizado, né? Então, em vez de eu lavar com soro, eu sempre lavo com soro ozonizado. Então, também isso a gente já tem por hábito. Então, no meu caso, né, eu tinha uma artrite, uma gonite bem grave nesse cavalo e simplesmente a gente conseguiu. A ozônio me ajudou, mas eu não posso garantir que é ele. Bom, a nossa parte de vias, né, e até para a gente não passar muito daquilo que foi proposto, era a mais importante em relação às vias, para vocês entenderem como faz. Agora eu vou trazer para vocês, a partir dessas vias, alguns casos, né, onde a gente usa. Tem alguns artigos na literatura que já traz aí uma revisão, né, um mapeamento de onde eu posso usar a ozonoterapia em cavalos, né? E daí esse é um trabalho de 2016 que vocês podem usar aí para fazer explicando, né? Ele faz um levantamento do que já está sendo citado em equino, né? Desde lá, esse trabalho de Coelho brasileiro, da Clarice. Então, eu tenho laminite crônica, eu tenho dor lombar, eu tenho mastite, eu tenho, né, inativação do vírus da encefalomielite venezuelano, eu tenho reparação de feridas, paralisia de nervo facial, efeito antifúngico. Então, e aí vai falando a concentração do gás, né, e a via que ele usou, intramuscular, né, quer dizer, no quarto, na mastite dentro do quarto, que é isso que a gente está feito agora, exposição por 45 minutos física na ativação do vírus. Então, daí tem toda intraperitoneal, na paralisia do nervo facial. Então, assim, a gente tem um panorama aí que pode ajudar vocês até nos protocolos que vocês possam fazer. Mas na nossa rotina, a gente usa para afecções dermatológicas, lesões oftalmológicas, neoplasias, enfermidades reprodutivas, aplicações do aparelho locomotor e lombalgias, enfermidades infecciosas e bacterianas, imunossupressão, medicina esportiva e prevenção de doenças. Eu vou passar meio rápido, mas é só para vocês terem uma ideia, o escopo de quanto a gente usa da ozonioterapia. Nas afecções dermatológicas, a gente usa muito, eu sou fã do óleo, né, do óleo ozonizado, óleo de girassol ozonizado. Problemas. Fazer isso nas nossas máquinas é complicado, a nossa máquina não tem capacidade de fixar muito bem esse ozônio. Então, eu normalmente ainda continuo comprando os ozônios, né, da Ozone Life, né, e a gente usa muito, né, o óleo ozonizado, por exemplo, em todos os meus pós-cirúrgicos, né, eu não uso mais antisséptico, eu uso óleo. E a gente vê que em estudos in vitro e in vivo, eles já são comprovadíssimos para atividade bactericida e antifúngica. Nós usamos em todos os cirúrgicos, como eu disse, e o único cuidado aí é que os trabalhos científicos eles trazem uma menor efetividade em bacilos gram-negativos e bacilos aeróbicos ou aeróbios esporulados, né? Então, isso daí é só um cuidado para vocês. Nas dermatofitoses e dermatofiloses, eu posso usar óleo ozonizado, mas eu também uso soro, né, e uso autohemoterapia menor. Eu não tenho experiência com sarnas, mas
em suínos, num trabalho, se eu não me engano, italiano, usando 2 vezes por dia, 10 dias, ele foi efetivo para sarna em suínos. Então, só para vocês terem aí, né, uma noção. Particularidade fisiológica de cicatrização tecidual, então, quer dizer, se eu tenho baixo aporte sanguíneo em algumas regiões anatômicas, né, eu tenho diminuição de oxigenação, cicatrização tardia, então eu tenho tecido de granulação exuberante queiroide, e muitas vezes nessas áreas, meu resultado assim com o óleo não é aquele resultado tão fantástico como com áreas. A gente tem alguns trabalhos, né, que pode falar dessa questão da reparação cutânea. Essas são as considerações acerca da ozonoterapia na reparação cutânea. Esse trabalho de 2016, meu, do Jean. Então, a gente tem aí, né, vários trabalhos, e eu tenho algumas. Esse trabalho foi para a Semana da Veterinária, acho que não virou artigo ainda. Ele é um quarto de milha que tinha uma ferida dorsal no metatarso há 3 anos, sim, há 3 anos. No raio-x tinha uma periostite infecciosa focal, com isolamento, a hora que a gente fez a cultura de Escherichia coli. A gente fez óleo ozonizado na ferida e bagging, só para vocês terem uma ideia, 56 miligramas por ml ou 56 gramas por litro, quinzenal. Né? A gente usava, começou fazendo quinzenal, e fizemos 10 sessões. Né? A gente, obviamente, tinha essa perostite, e daí foi evoluindo, e conseguimos fechar totalmente, né, esse. Obviamente, nesses processos de reparação, a gente tem que fazer uma reflexão, que a liberação de ozônio, né, você vai ter a liberação a partir do trioxalano, levando a oxidação de membrana e bactérias contaminantes lesionais, quando você tem uma concentração alta. E tem um efeito citotóxico dos produtos bioativos derivados da peroxidação de lipídios, dos aldeídos, né, quando eu uso em altas concentrações. E eu tenho uma ativação do fator de transcrição NF-beta pelo aumento do estresse oxidativo e aumento dos fatores de crescimento. Então, isso é interessante no início. A gente não pode esquecer das 3 fases lá que eu falei para vocês, de vocês começarem com uma alto, mas isso aqui, depois da 3ª semana, pode piorar o seu processo de cicatrização. Então, a gente tem que estar muito ligado nessas coisas. E a aplicação tópica do óleo ozonizado, né, em cavalos de carroça, lá, esse trabalho é do México, não de Cuba, mas mas eu acho que os cavalos são do México. A porcentagem de recuperação, né, a gente tem uma porcentagem bem maior de recuperação, né, nesse azul que usou o óleo. Aí são alguns trabalhos nossos, esse burro tomou um tiro, né, você vê aí, 31 de julho, agora não sei se foi ano passado ou retrasado, foi ano retrasado. Não estava em pandemia, mas olha aí a diferença em questão de 20 dias, né, nessa ferida. E daí você vai vendo, né, as feridas 2018. Então, vocês vão vendo aí a diferença das feridas. Esse também foi um cavalo de carroça, né, que deu um problema aí, né, então a gente tinha, veja, 21/1 de 2019, 24/1, em 3 dias, olha a diferença, olha aí em 10 dias como esse cavalo, né, isso tudo com bag. Nas lesões oftalmológicas, a gente usa 100% das úlceras de córnea, a gente faz cupping local com concentração de 10 microgramas por ml a cada 3 dias, 5 aplicações, e água deionizada com óleo ozonizado. 9 de água, né, normal, com 1 ml de óleo, e ainda continuamos, óbvio, com o soro autólogo. Às vezes a gente usa antibiótico. Normalmente esse é o nosso tratamento padrão para úlcera de córnea hoje. Na UVI, a gente tem resultados experimentais, mas eu não tenho ainda uma indicação ambulatorial que eu possa trazer para vocês e falar, usem para UVI. Uma das úlceras que a gente trabalha, muito rápido, aí o cupping, e daí a gente usa também um colírio de óleo com... assim, em úlceras de potro, úlceras de córnea de potro, a gente tinha como hábito fazer a tressografia, deixar assim, né? Principalmente potros que são mais chucros. Hoje, essa técnica cirúrgica, inclusive, que eu preconizava de maneira exaustiva, inclusive apresentando em congressos internacionais,
eu não uso muito mais. A gente parou de fazer essa técnica cirúrgica depois que a gente começou a usar os cuppings e o colírio com ozônio. Então, assim, tirou aí uma técnica cirúrgica. E na uveíte, esse é um cavalo que a gente tratou, melhorou, depois voltou. Então, eu ainda preciso estudar mais para indicar para vocês. Nas neoplasias, pesquisas elas nos mostram que o ozônio é um gás radiomimético. Ele inibe seletivamente o crescimento já de carcinomas de células alveolares, uterinas, mamárias e endometriais em humanos. Isso já está provado. O uso do ozônio coadjuvante com quimioterápicos e com as exéries cirúrgicas é uma coisa que tem me chamado a atenção nos últimos tempos. Então, eu tenho, em todas as neoplasias, usado o ozônio como coadjuvante da quimioterapia. Então, eu associo aplicações semanais em altas concentrações com cup e injeções de gás intralesional, de 40 a 60 microgramas por ml. É óbvio que isso não é um padrão, depende de cada tumor a um tumor. E depois, após a exéries, eu uso o óleo ozonizado e o camping em concentrações mais baixas. Aí tem, né, tratamento de burro também, esse trabalho de 2015, com ozonoterapia. E aí é um camping, isso foi um carcinoma basocelular, não foi espinocelular, que a gente operou aqui dessa época. Então, você veja que a gente usou o gás durante uns dias aplicados intralesional, depois eu usei um cup, depois eu fiz a exérese, depois da exérese eu entrei com um bagging, aqui eu entrei com um bagging pesado, 40 mesmo, eu quis fazer mais uma oxidação aí, e depois eu fechei e mantive no óleo ozonizado. Essas são as lesões de coisa. E esse é o caso do Alfredinho, né, que tinha uma massa cobrindo o olho há 2 meses, essa massa, né, cobrindo o olho, né, a gente foi feito, aqui sim, um carcinoma de células escamosas, a gente fez toda uma ceratectomia, ficou horrível, eu falei, meu Deus, vamos enuclear ou vamos deixar assim? Não, vamos tentar. Eu curetei toda eu tirei o máximo que eu consegui, deixei ele com uma úlcera big, e depois eu fiz um tratamento de úlcera de córnea, e esse trabalho, e fiz cisplatina também, né, nessa coisa. Então, aí esse trabalho foi publicado agora em 2021, né, cisplatina e ozônio adjuvantes a exéries cirúrgica de carcinoma de células escamosas corneana em um equino. Então, daí, né, se vocês quiserem, tá fresquinho aí na revista Research Society and Development. Então, vocês, né, podem dar uma olhada. Enfermidades reprodutivas, nas lacerações de 3º grau a gente usa muito ozônio, endometrites, lesões de vulva. Esse foi o primeiro trabalho lá da Dani Montechiesi, que usava 3 frascos de Ringer lactato ozonizado por 5 minutos na concentração de 62 miligramas por ml, e fazia também a insuflação uterina, como se fosse retal mais uterina, e teve um resultado aí de retorno das águas de reprodução. Esse trabalho agora já está sendo, tem vários, eu não consegui fazer, não deu tempo de eu trazer, mas tem 2 ou 3 trabalhos já com ozônio para endometrite, já provado que realmente é um ótimo trabalho. Aí, assim, esse é um outro caso de uma dermatite linfocítica folicular, né, em égua, que a gente também usou cupping, e tem toda aí, isso foi publicado no Simpósio Internacional do Cavalo Atleta, mas acho que também deve ter sido em alguma revista. Esse caso aqui, né, nos casos de aplicação de locomotor e lombalgia, né, agora saímos das feridas e fomos para o locomotor, eu uso em cascos, laminites, tendinites, artrites pós-cirúrgicos, todos associados ou não à acupuntura, tá? Então, a gente tem muitas lesões, não dá para, né, mas aí na podologia equina eu uso o gás, nesses pontos aqui, Chianti-Mei, eu uso muito no Chianti-Mei, né, que são pontos aqui na cartilagem alar. Nas fraturas expostas, eu usei local e sistêmico, aí todos esses animais são fraturas expostas, que a gente conseguiu recuperar, um pônei, um jumento e um cavalo. Né, e aí você tem, né, esse trabalho da Clarice, né, e da equipe, né, falando da ozonoterapia para laminite crônica.
Uso, às vezes, em tendinites, assim, a ozônio peritendínea, o gás peritendíneo, né, no ponto intestino, principalmente no ponto intestino delgado 3, no IG4, né, aqui. Então, são pontos que eu uso também no tratamento da tendinite colocando gás. Esse trabalho foi publicado agora, acho que em dezembro, na Equina, mas aí foi no congresso, descolamento parcial de estojo córneo de um cavalo de carroça que foi resgatado. A gente tinha já uma interrupção de uma fratura da falange distal, interrupção na venografia, e aí a gente foi fazendo o bag em fluxo contínuo, mais o intrarretal, e daí você vai vendo né, que realmente o animal teve uma melhora e voltou às atividades. Aqui já é fraturas de apófises extensoras, né, também com lombalgias. Esse também é cavalo de carroça. Eu uso o gás, às vezes, nesses locais para acelerar. Então, em locomotor, fora o intrarretal, né, eu uso, né, nas aplicações locais. Nas enfermidades infecciosas e bacterianas, em todos os casos, eu utilizo o intrarretal. Autohemoterapia maior em alguns, autohemoterapia intermediária em menor, já eu utilizo mais, já vocês. Aí é um tétano, não vou falar aqui, a gente um tétano que a gente tratou. E a gente usou sessões de insuflação retal, 18 miligramas por litro, 5 minutos a cada 3 dias, 5 aplicações. Aqui eu não usava os 5 in, 3 out ainda, né? E o burro ficou, ele teve uma fratura de mandíbula, tinha um tétano bem feio, ficou bom. E aí a gente concluiu que o gás ozono pode ser usado no tratamento coadjuvante com o tétano, obviamente que ele usou, mas usou muito menos, a gente não tinha nem tanto soro antitetânico para usar, e ele respondeu muito bem ao tratamento. Aqui, você vai fazer uma punção secal, né, uma tiflocentese, e acha que não vai ter uma infecção, mas de repente você tem uma baita infecção. Né, isso foi um caso, e daí também nesse caso a gente fez a drenagem disso, fez a cultura e trabalhou só com gás aí dentro nesse paciente para que ele ficou bom o paciente. Então são coisas importantes aí. Na imunomodulação, medicina esportiva e prevenção de doenças, a gente tem vários protocolos em desenvolvimento, né, mas a gente tem muita gente já usando isso de maneira indiscriminada e falando de resultados divinos, mas assim, de maneira para imunomodulação, medicina esportiva e prevenção de doenças, autoemo menor, autoemo intermediário e intrarretal. E eu posso pensar na autoemo maior. São as vias que eu vou ter que utilizar para isso daí. E eu posso também trabalhar farmacopuntura com soro ozonizado. Então, são coisas que a gente vem trabalhando e, quem sabe, na próxima conversa nossa, daqui uns 6, 7, 8 meses, a gente já tenha mais resultados para trazer para vocês. Aí é legal, né? Esse trabalho de 2009, lá do nosso amigo do Dantas, né, lá da UFV, mas, na verdade, é um trabalho que mostrou que a ozonoterapia diminui discretamente os valores de GGT, sendo de valor em animais submetidos a exercícios extenuantes. Diminui um pouco a glicose, né? Então deve monitorar a glicemia. E a ozonoterapia aumenta discretamente os valores de fibrinogênio em equinos, podendo ter efeito benéfico em processos cicatriciais. E a CK, que a gente tanto queria saber, nesse trabalho não sofre efeito da ozonoterapia, mas a gente viu em jumentos que o AST diminuiu quando eu usei ozonoterapia. Então, assim, a gente tem um campo aí para estudar e melhorar.
Aí é o trabalho que eu falei para vocês do japonês, né, que eu uso do autohemoterapia ozonizada como capacidade antioxidante, né, em cavalo de corrida, né, como um antioxidante foi provado que funciona. Foi confirmado que melhorou a capacidade antioxidante em equinos, e esse efeito durou de 7 a 14 dias após a última aplicação. No entanto, o Acordo de Paris proíbe a readministração de sangue em cavalos de corrida. Assim, a aplicação de áltemo maior é limitada, porque eu não vou poder usar durante provas. Mas é um método substituto para produzir um efeito, né, de melhora de performance. Aí. Então, isso que os japoneses viram. Aí também, né, mostrando um gato que a gente usa intravesical. Eu fiz até não fiz esse relato. Teve um cavalo com cistite idiopática, inclusive com cultura positiva, mas ele tinha muita dor na urina, assim, fazia xixi com disúria e tal. A gente também usou intrauretral e insuflou a bexiga. Passava a sonda, sedava, passava a sonda, tirava toda a urina e insuflava. Ficou muito legal, o cavalo ficou muito bom. Mas muito cuidado, né? Quer dizer, muito cuidado, né, com a parte respiratória, né? A única via que eu não posso utilizar o ozônio é na inalação, porque realmente ela detona lá a parte pulmonar. Nas considerações finais, gente, eu acho que a nossa ideia aqui da tarde de hoje, eu acho que eu já falei aqui 1h30 quase, e daí vou abrir agora para perguntas, é que realmente vocês tenham critério para usar a ozonoterapia. Ela é uma baita companheira e ferramenta, né, para que a gente trabalhe, só que a gente tem que estudar mais e tentar cada vez mais fazer as coisas de uma maneira mais técnica possível e não dentro dessa loucura que muitos estão pregando aí. Esse é o Julinho, né, que foi... O Julinho, ele é aquele da fratura exposta, mas depois ele tomou um coice, quebrou o rádio. Agora, hoje, ele não se comportou direito com as próteses. Hoje ele tem 3 perninhas. E se vocês forem no Insta do Grupec lá, ele sempre está aparecendo, é nosso mascote. Então, eu uso, na maioria ou em todos os casos clínicos cirúrgicos, na rotina ambulatorial. A gente tenta buscar constantemente divulgação de resultados clínicos em pesquisas para que a gente prove que realmente a ozônio funciona. E a gente tenta fazer, a ideia daqui para frente, em termos de ozonoterapia, é a gente fazer uma proposição de indicação de técnicas isoladas ou associadas, como existe, por exemplo, para as aféres, que é outra linha de pesquisa nossa. Eu tenho, por exemplo, em humanos, já procedimentos, né, que são categoria 1, que, stop, categoria 2, ela é aceita, mas ela não é 100%, categoria 3 e categoria 4, que não é demonstrada a eficiência. Então, a gente tentar trabalhar as técnicas agora e classificá-las em categorias para que a gente comece a fazer um protocolo de indicação da ozonoterapia e diminua até o charlatanismo em volta dela. E toma muito cuidado, né, com isso daqui. Isso aqui foi muito interessante. Eu operei esse periquito aqui que estava com saindo midocóptica e não estava resolvendo a coisa. Eu fui operar, né, passei um ozôniozinho, e daí o que aconteceu? Quando eu voltei, o meu aluno estava fazendo ozônio aqui em cima, né? Simplesmente matou o periquito, né, no meio da coisa. Então, tomar muito cuidado também com essa parte da... Bom, gente, aí tá os meus contatos, vocês podem me chamar a hora que vocês quiserem, e espero que vocês tenham aproveitado aí a tarde. Óbvio, foi muito rápido, eu peço desculpas até, mas a gente poderia até marcar, quem sabe, um dia um mini curso aí para falar com mais calma aí de cada técnica e trazer até uma parte mais prática, tá? Um grande abraço e fico à disposição para as perguntas aí. Obrigado, viu, Jones? Pierre, muito obrigado pela palestra, realmente uma experiência muito grande, né, na área, e te agradeço realmente aí ter aceito o convite. E eu tenho também umas perguntas, mas eu vou abrir aqui para o pessoal primeiro, caso alguém queira fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone e fica à vontade.
A Miriam, ela fez aqui uma pergunta, né? Eu não sei. Bom, eu estava sem vídeo porque caiu e eu voltei sem vídeo, não foi porque eu desliguei, não. Miriam, então, ela perguntou se eu posso fazer autoemo maior em animais com laminite. Pode. Eu acho que tem indicação, sim. Fazer uma vez por dia? Não, eu faria uma vez a cada 3 dias. Miriam, uma vez por dia, eu acho que não há necessidade. Hoje a gente usa aqueles 5, a gente usa insuflação retal, 5 dias dentro, 2 dias fora, e faço também aplicação de gás, né, na coroa, naqueles pontos de acupuntura. Isso é o que eu faço hoje. Obrigado, Laura. Obrigado, João Vitor. Obrigado, Manuela. Mariana está perguntando, recomenda fazer autohemoterapia menor via subcutânea? Não, porque, na verdade, meus pontos de acupuntura, eles são normalmente intramusculares, daí eu uso mais nos pontos de acupuntura, autoemo menor. Posso usar em bainha tendinha, eu posso usar, mas subcutâneo mesmo, de fazer subcutâneo gás, não. Você está falando da autohemoterapia menor. Eu faço muscular também mais. Deixa eu pensar se eu faço em alguma vez subcutâneo. Aí tem que pensar. Não tem por que fazer subcutâneo, assim, como se fosse uma vacina. Não tenho o hábito de fazer, Mariana, mas pode até ser um início de trabalho aí pra gente. Mariana continua perguntando, você já fez avaliação da modulação estresse oxidativo em algumas das pesquisas? Eu vou fazer agora, nos cavalos quarto de milha de vaquejada. A gente está começando um protocolo agora, com mediadores, tal, inclusive com hemo, gasometria. A gente vai ver tudo que vai tentar mapear tudo que faz aí as diferentes vias sistêmicas, autoemo maior, autoemo intermediária e insuflação retal. Nos mesmos pacientes, eles são controle deles mesmos. E são cavalos que estão no circuito, são 10 cavalos que estão no circuito, são cavalos conhecidos aqui. Então, a gente vai ver o que pode ser mais indicado, né? Porque, na verdade, a autoemo maior, ela é mais difícil de se fazer, né? Você teria que ter a bolsa, ela te dá mais trabalho de fazer do que a insuflação retal. Já tem algum caso tratado de gastrite ou úlcera gástrica com ozônio? Não. Mesmo porque, Mariana, o meu gastroscópio quebrou, um doutorando meu deixou o cavalo mastigar e fiquei bem bravo com isso. Então, quer dizer, eu não uso, mas pô, é uma ideia, né? Agora, veja, os cavalos que chegam com gastrite, eles tomam insuflação retal, mas você está falando de fazer dentro do estômago, né? Daí eu acho assim, a gente teria que fazer um trabalho com gastroscópio e tal, né? Até para ter comprovação melhor, né? Senão a gente começa a ser muito empírico quando a gente, né, faz, né? Mas, assim, intrarretal, como eu falei, intrarretal eu faço insuflação retal, todos os pacientes tomam, né, no grupo, já é padrão. Entrou, já está prescrito. Tem mais aqui? Não, acho que acabou. Pierre, quando você fala de sinais de intoxicação pelo ozônio, quais são esses sinais que você se refere? O cavalo, normalmente, ele tem uma irritação, uma hiperemia ocular, ele tem como se fosse uma alergia, né, em face, ele às vezes começa a tossir. Eu nunca peguei, mas assim, o que a gente vê na literatura, ele começa a tossir como se tivesse, assim, intoxicado, alergia, às vezes parece que dá hiperemia, não chega a inchar como se fosse uma picada de inseto, mas ele fica meio com o olho fechado e tossindo, espirrando. É muito parecido com o que a gente tem. Eu não sei se vocês já tiveram, mas eu já tive. Eu já fiquei uma vez com ozônio, o olho começa a avermelhar, você começa a arder e você começa como se estivesse faltando ar, né? Daí vai tomar a vitamina C lá. Eu já tive umas 2 vezes isso, mas foi bobagem minha. Eu que fiquei com o carão no equipamento. Isso, no caso, na saída do gás ali? Saída do gás. Se começar a inalar, se você inalar, você vai ter reação.
Ah, tá. Você fala, por exemplo, quando está fazendo a insuflação retal ali, Isso. Entendi. Na verdade, no começo, era tudo muito começo. A gente deixava 2 litros e assim ficava com a cara, né? Quer dizer, tudo era novo, né? Então, assim, as minhas intoxicações, não foram intoxicações, mas esse mal-estar foi bem no começo, quando a gente começou a mexer com ozônio. Hoje a gente não é tão, mas tem que contar porque, na verdade, existe o risco. Tanto que eu ainda mantenho, eu sempre tenho 5, 6 pacotinhos de vitamina C, os meninos já sabem que está lá. E teve umas meninas que tiveram, tipo, mês passado, mês retrasado, elas tiveram um pouco de irritação oftálmica, tá? Então daí, assim, daí elas tomam, e parece que tira com a mão, tomando a vitamina C. Ah, perfeito, entendi. Pierre, obrigado. O Pierre, parece que já essa parte do exercício ali é considerado doping, então. Doping, doping no Tratado de Madrid pela FEI, né? Se usar o sangue. Mas também estão proibindo a insuflação retal. Agora, no Brasil, usa, né? Não tem muito, né? Não é proibido, por exemplo, no Manga Larga Machador, não é proibido no quarto de milha nas Western, mas assim, se for padrão feia, daí você não vai poder usar. Eles usam dias anteriores, seriados? Isso, usa antes de chegar na verdade, pode usar até um dia antes, porque você não vai ter o doping, porque eles não permitem usar quando está no ambiente Na da baia, né? competição. Na baia, né? Tudo bem? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Espero que vocês tenham gostado aí, dá para estudar bastante aí, galera. Vamos fazer depois uma foto, hein, meu, pra gente pôr lá, não. Ah, certeza. No finalzinho ali vamos fazer um aplauso virtual para você ali e vamos Aplauso, vamos fazer nada. uma foto. Pierre, gostaria de agradecer, então, né, nós também estamos, já tinha entrado em contato com você anteriormente, a gente está tentando trabalhar com ozônio, a gente conseguiu adquirir equipamento recentemente, né, estamos com umas ideias de pesquisas, já temos a pesquisa da Miriam, né, a gente já está desenvolvendo aí uma parte, e eu trabalhei um pouquinho com estresse oxidativo no mestrado e no doutorado, e agora vamos retomar essa linha, né, mas como você disse, é tudo um pouco novo para nós aqui também, né, e a gente tem buscado uma ajuda com o Jean também, com você, para nos orientar ali, porque a ideia é que a gente consiga colocar na nossa rotina dos atendimentos, mas dos carroceiros, né? Isso. Da mesma maneira que você tem um pouco de dificuldade em tratamento, medicamento e, enfim, essas dificuldades aí financeiras, a gente, mesmo com alguns recursos, a gente ainda é um pouco deficiente, né? A gente não consegue fazer tudo que gostaria. E eu acho que o ozônio, ele vem, como você mostrou aí, né? Já vem, na verdade, já há muito tempo, né? Ele vem sendo utilizado, mas agora acho que está a gente teve mais equipamento agora de ozônio, mais empresas, né? Acho que tudo isso ajudou também para difundir, né? E realmente agora comprovando por meio dos trabalhos e relatos que ele tem o seu efeito. Tinha bastante dúvida em relação à imunidade, sabe? Imunidade celular, imunidade humoral, né? Eu acho que aquele trabalho ali é a chave para isso, né, Pierre? Aquele que se mostrou, né? Muito interessante mesmo. Mas gostaria de agradecer, então, Pierre. E eu acho que vou pedir para todo mundo que puder abrir os vídeos. A professora Ana Karina. Pierre, a professora Ana Karina é minha colega lá na clínica. Tudo bem, professora? Boa tarde, professor Pierre, tudo bem? Tudo bem? Como está? Tudo bem, prazer enorme lhe conhecer virtualmente. Eu já acompanho aí esses seus trabalhos e relatos de casos ali da clínica equina, Sim. Que eu sempre acompanhei. O João está falando agora, muito mais científico, né? Porque empiricamente há muito tempo a gente já conhecia aí os efeitos. E eu achei muito interessante o teu relato da Covid, né? Do acometimento pela Covid e tu teres... isso é maravilhoso. A gente vê todos os dias aí que tanta gente está morrendo porque o pessoal não quer fazer nada, né?
Tem tanta coisa. Fica... E assim, o meu médico também, eu falei para minha mulher, eu falei, olha, você pega minha veia, nós vamos pôr o soro, e daí é meu conta e risco, quer dizer, mas é impressionante, até mandei para o Wilfredo, o Wilfredo é o dono da Ozone Life, né, que é um pesquisador também, ele é doutor lá na parte de física e engenharia, ele faz o aparelho, eu falei, Wilfredo, dê uma olhada no oxímetro, porque, na verdade, eu estava com o oxímetro do lado, eu comecei com 89, que eu estava indo para o hospital, e daí eu comecei a tomei 250 ml, meio rápido, assim, tem que tomar em meia hora, e, rapaz, a hora que acabou, eu estava com 96, eu olhei para minha mulher e falei, bom, não é possível ser coincidência. E daí eu continuei, eu fui 2 dias depois para o hospital, porque, na verdade, eles estavam querendo me internar para me deixar no oxigênio, e eu todos os mediadores normais, tal, e daí ele falou, mas o que você fez de diferente, Pierre? Eu falei, sobrepeso, tudo mais, daí ele falou, daí eu falei no final, eu fiz o soro ozonizado na minha veia, quer dizer, daí ele falou, mas, eu falei, na Itália já estão fazendo, quer dizer, eu só já tem trabalho na Itália, então eu só segui os trabalhos dos caras, só que eles fizeram 500 ml, e daí a gente também, daí eu acho assim, essa questão empírica, a gente precisava ter como mensurar realmente quanto fica de gás nesse soro, quanto tempo. Tem alguns trabalhos, mas a gente... Então, meia hora, tá. Então, fizemos em meia hora, mas será que não poderia fazer um pouco mais de soro 2 horas? Então, eu acho que... E daí vem mais um trabalho químico, né, um trabalho de biofísica, né, do que propriamente de veterinária. Eu gosto dessa área também, mas, assim, eu gosto de relatar que eu acho que eu não fui... Entubado eu não ia ser, mas eu não fui para o hospital para ficar com acompanhamento de oxigênio, porque eu fiz soro ozonizado. Eu tenho certeza disso. Interessante. É isso. Agradeço, então, Eu que agradeço. Bonitos chapéus aí atrás. O conhecimento aí conosco, fantástico. Muito obrigado. Obrigado a você. Ok, então acho que vamos pousar para a foto agora. Então. Pousar, né? Eu vou pedir uma salva de palmas para o professor Pierre ali. E os agradecimentos. Muito obrigado. E agora vamos pousar para a foto agora, hein? Vamos lá. Atenção. Cadê todo mundo? Nem todo mundo abriu as câmeras. Olha lá, 1, 2, 3 e... Vamos ver se ninguém ficou com o olho fechado. Me manda essa foto depois. Mando, sim. Não, ficou ok, foi jóia. Beleza. Muito bom. Pierre, muito obrigado mais uma vez pela ajuda, pelo bate-papo, né? Foi bem esclarecedor, acho que conseguiu aí realmente passar sua grande experiência com ozônio já de vários anos, né? E espero que a gente siga esse caminho também, né? Aqui na nossa universidade. Estamos caminhando aí devagarzinho, mas fazendo a parte de pesquisa primeiro, estamos com o hospital fechado ainda por causa da pandemia, né? Espero que, né, Ana, que esse ano a gente consiga retornar à rotina e às nossas atividades normais, né? Com a vacina e etc. Demorando, se Deus quiser, se Deus quiser, a gente pode torcer para que esse ano a gente retorne. Vocês estão vacinando aí? Como que é isso? Estão vacinando, Pierre. Estão vacinando. Já saiu um cadastro agora também para os médicos veterinários, né? Aqui, já me cadastrei também. Estamos aguardando agora. De 55 a 70 anos, os veterinários. Ainda não cheguei ainda, não. Mas eu acredito que daqui a um mês a gente já consiga vacinar. Sim. Tomara, que aí já dá uma... A gente fica mais seguro um pouco, né? Melhora bastante. Bom, muito obrigado, gente. Obrigado mesmo pelo convite. Precisamos visitar aí, vamos ver acabando essa pandemia. E os meninos também estão convidados, né? Se quiserem, quando quiserem fazer estágio, quando quiserem ver uma outra realidade de Brasil, né? Então, já sintam-se convidados aí para conhecer nossa realidade, tá? Muito obrigado mesmo, Joandes, Ana Karina e todos aí que tiveram a paciência, né, na sexta tarde. Então, fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Um agradecimento especial ao Pierre e um bom final de semana, então. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.